Olá, meus queridos irmãos, a graça e paz a todos, amém? Que Deus possa realmente abençoar a sua vida, seu lar, sua família, que você possa ter um dia muito abençoado, você que já está logo pela manhã reunido, eu creio, em família, para poder, então, ouvir a palavra de Deus, ser ministrado pela palavra de Deus. E a minha expectativa é que, não apenas hoje, mas nos próximos domingos, nós vamos estar aqui desenvolvendo um tema com vocês, muito importante, muito relevante. E, como eu falei, a minha expectativa é que Deus realmente possa nos abençoar e abrir os nossos olhos para algo realmente muito importante, muito significativo para as nossas vidas. Antes do pastor Uquias entrar de férias, e também eu, no ano passado, ainda em dezembro, exatamente no dia 27 de dezembro, eu estive pregando aqui na sede, na primeira igreja batista, e eu então trabalhei aqui com a igreja a respeito da importância da sabedoria. E Deus então me usou, né, para trazer essa palavra, onde fiz ali, né, um apanhado no livro de Provérbios sobre então esse tema tão relevante que é a sabedoria. Mas, queridos, falar sobre a sabedoria numa única mensagem, de fato, né, é um grande desafio, porque é um tema muito amplo. É um tema que, né, nós podemos estender aqui meses e meses falando sobre o valor, sobre a importância da sabedoria em nossas vidas. E conversando então com o pastor Uquias, eu então expliquei para ele a necessidade de nós pegarmos esse tema, a mensagem, inclusive, que eu estive compartilhando no dia 27 de dezembro de 2020, e transformá-la num estudo bíblico, onde nós teremos uma condição melhor de podermos, então, né, ampliar o entendimento sobre o valor da sabedoria. Eu queria que você me acompanhasse, não apenas hoje, nesse domingo pela manhã, mas nos próximos 2 domingos, onde nós continuaremos essa mensagem falando sobre esse tema, e creio que todos nós seremos edificados, muito abençoados pela importância e a relevância desse tema que é a sabedoria. Mas antes eu queria orar com você, queria orar com a sua família, queria convidar você, onde você está, onde você se encontra, a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, para que possamos então falarmos com o Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor e queremos te agradecer, ó Deus, pelo privilégio de podermos estarmos diante do Senhor, diante da tua palavra, Pai, e podermos, ó Pai querido, ouvir do Senhor a respeito, Pai, desse tema tão importante para as nossas vidas, que é sobre a sabedoria. Pai, tenha misericórdia de nós, ó Pai querido. Nos ajude, meu Pai. Me ajuda aqui nesse momento, Pai querido. Faça de mim um vaso, um instrumento do Senhor, para poder abençoar cada pessoa que está nos acompanhando nesta hora, através das redes sociais, e aqueles que no futuro também, Pai, estarão acessando, Pai querido, tanto o Facebook quanto o YouTube, Pai, para que o Senhor possa, de fato, ministrar em cada coração, abençoando cada vida, Pai. Me usa aqui neste momento, Pai, me ajuda e me capacita, meu Deus amado, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o tema, né, eu já disse que é o valor da sabedoria. E você que está em casa, eu queria que você me acompanhasse, por favor, né, no texto básico que vai nortear, que vai realmente, né, nos conduzir nesse período que vamos estar falando sobre a sabedoria. Eu queria convidar você a abrir a Bíblia em Provérbios, capítulo 3, versículo 14 e 15. Se possível, gostaria que você grifasse, que você destacasse, marcasse esse texto na sua palavra. Olha o que diz a palavra de Deus, Provérbios 3, 14 e 15. Pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata, e rende mais do que o ouro, mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Olha que texto extraordinário, querido. Olha o que a palavra de Deus vai falar a respeito do valor da sabedoria. A Bíblia está dizendo que a sabedoria tem mais valor do que o ouro, do que a prata, do que
as muitas pedras preciosas, por exemplo, como o rubi, como a esmeralda, como o diamante, e a Bíblia chega a afirmar que não há nada que possamos desejar nessa vida que se compara à sabedoria. Então veja o valor que Deus dá à sabedoria. Olha que coisa extraordinária que está disponível para nós, que está diante de nós, desejosa de ser achada, de ser encontrada, e que feliz o homem, feliz a mulher, que se atentar para a importância da sabedoria, que realmente passe a desejar e passe de fato a buscar a sabedoria para a sua vida. Mas eu queria, diante desse tema, trabalhar com vocês antes aqui, pensar com vocês a respeito de alguns enganos que acontece sobre, esse tema, a sabedoria. Veja só, queridos, é muito comum as pessoas confundirem sabedoria com inteligência. Sabedoria, inteligência, formação, acadêmica. É muito comum às vezes as pessoas pensarem que quem é inteligente, que tem uma boa formação acadêmica, essa pessoa automaticamente ela é sábia. E eu quero provar hoje para vocês que isso não é verdade. Embora nós precisamos de fato investir na nossa formação acadêmica, na nossa formação intelectual, isso é muito relevante, é muito importante, mas nós vamos observar que a sabedoria, ela está muito além da inteligência, ela está muito além da formação acadêmica, tanto é que é possível um doutor ser tolo e um analfabeto ser sábio. Por exemplo, pense comigo, alguém que se formou em medicina, que depois se especializou no sistema respiratório, no caso, um pneumologista, alguém que estudou todo o corpo humano, que sabe tudo sobre o sistema respiratório. Com certeza, essa pessoa, ela é inteligente, ela tem uma excelente formação acadêmica, principalmente nessa área, nessa especialização que é o sistema respiratório. Mas, infelizmente, existem pessoas que têm essa devida formação, mas que são fumantes, por exemplo. Então, veja só, essa pessoa, ela é inteligente, ela tem uma boa formação acadêmica, tem um vasto conhecimento na área do corpo humano, do sistema respiratório, mas infelizmente, o fato dela ser uma pessoa fumante, isso demonstra que ela não é sábia. Sabe por quê, queridos? Porque a sabedoria, ela não está necessariamente ligada à questão do intelecto, a questão do raciocínio rápido, da capacidade que nós temos de armazenar informações. Sabedoria tem a ver com escolhas, sabedoria tem a ver com caráter. Por isso que é possível um doutor, inclusive eu citei aqui no caso um pneumologista, ser tolo, e um analfabeto ser sábio. Eu tive o privilégio já de conviver com algumas pessoas que não tiveram a oportunidade, a condição de estudar, que não sabem sequer escrever o nome, mas que são sábias. Então, é possível essa realidade acontecer. Por isso que eu queria deixar bem claro para vocês e separar essa realidade da inteligência, da formação acadêmica, intelectual, da sabedoria. Por isso, é possível um doutor ser tolo e um analfabeto ser sábio. Outra questão que eu quero trabalhar também com vocês, pensar com vocês, está relacionado à condição financeira. Porque, infelizmente, algumas pessoas também associam a sabedoria à capacidade que alguém tem de ganhar dinheiro, de poder multiplicar as suas posses e os seus bens. Detalhe, não tem nada de errado em alguém ganhar dinheiro, em alguém saber administrar o dinheiro, em alguém realmente adquirir posses, bem, não tem nada de errado com relação a essa questão, querido. Mas o fato de alguém ter uma boa condição financeira, isso não quer dizer que a pessoa é sábia. Então é possível uma pessoa ser extremamente, ser rica e tola, e uma pessoa ser extremamente pobre, mas sábia. Inclusive, eu creio que você conhece algumas pessoas que são muito ricas, mas que infelizmente são avarentas, são mesquinhas,
né, são egoístas, são materialistas. E o que elas fazem a vida inteira, né, no sentido de ganhar dinheiro, é com a intenção unicamente de acumular. Apenas acumular. E detalhe, algumas pessoas ricas, né, que desfrutam de um grande patrimônio, de uma grande riqueza, às vezes nem sequer se utilizam dessa riqueza, desse patrimônio para desfrutar e ter uma vida melhor. Então é muito comum, infelizmente, pessoas ricas que só pensam em si só, são egoístas e que não fazem outra coisa a não ser acumular. Já, queridos, eu conheço pessoas pobres, extremamente pobres, que às vezes vivem de uma aposentadoria de um salário mínimo ou até mesmo de uma ajuda, né, do governo como Bolsa Família, mas que são sábias. Sabe por quê? Porque o sábio, ele não vive para acumular. Tudo que ele ganha, né, ele reparte. Então, o rico, o pobre, né, o pobre sábio é aquela pessoa que ele não vive para acumular, mas ele vive para repartir. E também conheço algumas pessoas extremamente pobres, têm tido experiência extraordinária, né, nesse sentido, pois faço um trabalho numa realidade periférica em Caldas Novas, convivo com pessoas extremamente pobres, simples, pessoas que ganham muito pouco, mas é interessante, o pouco que elas têm, o pouco que elas recebem, que elas ganham, elas fazem questão de repartir. Isso é sabedoria. Isso não quer dizer que todo rico é tolo e de que todo pobre ele é sábio. Não é isso que eu quero dizer. Eu só estou querendo mostrar para vocês que é possível uma pessoa ser rica, muito rica por sinal, e tola. E ela ser uma pessoa extremamente pobre e ao mesmo tempo sábia. Porque sabedoria não tem a ver com questão financeira, né, com a capacidade que as pessoas têm de acumular bens, de acumular posses. Outro detalhe que eu quero pensar com vocês também, desse engano que existe referente à sabedoria, queridos, é a questão da idade. É muito comum também, eu já vi isso várias vezes, em várias situações, pessoas associarem a sabedoria com o tempo de vida, com os anos de vida. De várias pessoas acharem que a sabedoria necessariamente está associada aos cabelos brancos que as pessoas adquirem ao longo de muitos anos de vida. Mas veja só, queridos, é possível, né, um velho ser tolo e um jovem ser sábio. Isso é possível, porque a sabedoria também não tem nada a ver com a idade. Claro que é possível, e que bom, querido, seria se todas as pessoas envelhecessem na condição de pessoas sábias. Mas infelizmente, queridos, eu conheço algumas histórias, eu creio que também você conhece algumas histórias de pessoas que envelheceram, que os cabelos embranqueceram, mas que infelizmente continuam na condição de tolas. Eu sou amigo de um dos gerentes na área de segurança de uma grande rede de supermercado em Caldas Novas. E há pouco tempo atrás estive com ele esteve compartilhando comigo que foi flagrado um casal furtando ali no supermercado carne nobre, e para surpresa dele, era um casal de aposentados, pessoas que envelheceram, mas que infelizmente não abandonaram a prática da desonestidade. E eu queria levar você, inclusive jovem, que nessa hora está nos acompanhando, dizer para você, né, que é possível, apesar de sua pouca idade, você adquirir sabedoria. Basta você realmente ter consciência do valor da sabedoria. É preciso que você deseje ter sabedoria e que você de fato possa então encaminhar em direção à sabedoria, no sentido de buscá-la, de tê-la para a sua vida. Na sequência, na continuação, nós vamos falar aqui sobre os 3 princípios básicos para aquele que quer ser sábio, tá ok? Então você que é jovem aí, até mesmo você que já está com idades um pouco avançadas e até às vezes entende que precisa também a buscar sabedoria para a sua vida, continue nos assistindo, continue nos acompanhando, que eu creio que Deus vai falar muito no seu coração, que Deus vai trazer uma orientação, uma direção para a sua vida, para que você possa viver, né, na condição de um sábio e não de um tolo. Um último equívoco um último engano a respeito da sabedoria que eu queria pensar com vocês, queridos, dentro dessa introdução que estou fazendo, é a respeito de títulos.
Infelizmente, acontece também essa realidade de pessoas associarem a sabedoria a títulos, achando que o simples fato da pessoa carregar algum título, né, sei lá, de doutor, jogador, cantor, policial, pastor, político, sei lá, né, qualquer outro título, juiz de direito, advogado, qualquer outro título que a pessoa às vezes carregue, é comum às vezes as pessoas associar essa realidade à sabedoria. E eu quero mostrar para vocês que é possível alguém possuir vários títulos e ser tolo, e alguém que não possui nenhum título ser sábio. Como eu falei para vocês, são vários títulos que a gente acaba se deparando com eles. Vamos pensar aqui a respeito, por exemplo, da realidade política, por exemplo. Dentro da realidade política nós temos, olha só, presidente, nós temos governador, nós temos senador, nós temos deputados, tanto federal quanto estadual, nós temos, né, governadores, nós temos, né, prefeitos, vereadores. Então o que eu quero dizer para você? Que o fato, por exemplo, da pessoa ser um governador, carregar com ele, né, um título de governador de estado, prefeito de uma cidade, vereador de uma cidade, deputado de um estado, um deputado federal, um senador da república, queridos, isso não quer dizer nada. Aliás, né, principalmente falando nessa realidade, né, política, aqui pensando a respeito de título, né, o que não falta são exemplos de pessoas que ocupam cargos públicos, que carregam um título, mas que infelizmente se utilizam da sua posição, se utiliza, né, do seu poder para, infelizmente, praticar a corrupção, praticar o desvio de dinheiro público. E eu quero dizer para vocês que esse tipo de comportamento não tem nada a ver com sabedoria. Não tem nada a ver com sabedoria. Porque a partir do momento que a pessoa tem algum título, mas ela é corrupta, ela é desonesta, ela é imoral, ela é agressiva, ela é violenta, ela é injusta, queridos, a sabedoria está longe dessa pessoa, está muito longe dela. Portanto, sabedoria também não tem nada a ver com títulos. Por exemplo, eu carrego comigo, devido à minha formação e o fato da igreja, né, a ter me consagrado a pastor. O que acontece? Eu trago comigo um título de pastor, pastor evangélico, pastor da primeira igreja batista em Caldas Novas, pastor auxiliar no caso, ok? Mas o fato de eu ter esse título comigo, inclusive de ser um pastor evangélico, querido, isso não vai definir, né, o fato de carregar comigo esse título, ser alguém sábio. Porque como eu falei para vocês, o que define a sabedoria na vida de alguém é as escolhas que as pessoas fazem, é o caráter que a pessoa tem. Então não é o título, porque infelizmente, eu creio que você que está me acompanhando, já viu situações de pessoas que infelizmente carregam títulos como de pastor, bispo, apóstolo, ou sei lá, missionário, ou qualquer outro título, mas que infelizmente têm cometido alguns erros, né, grosseiros, que demonstra o quanto essa pessoa ela é tola, apesar do seu título. Então, querido, sabedoria também não tem nada a ver com título. Essa história da pessoa, né, se apresentar como pastor, se apresentar como cantor, como jogador, como professor, como juiz de direito, como advogado, como empresário, ok? Como político, isso não quer dizer absolutamente nada. Aliás, no ano passado eu tive uma experiência muito interessante nesse sentido. Eu estava num determinado lugar e fui apresentado por uma pessoa que eu não, até então, o conhecia. E o cumprimentei, estou, de uma certa forma, mais afastado do grupo ali onde nós nos encontrávamos. E essa pessoa, ela então vem e se aproxima de mim. E ao se aproximar de mim, queridos, ela veio e abriu todas as suas credenciais. Sem eu falar nada, sem eu pedir nada para ela, ela vem e coloca diante de mim todas as suas credenciais, todos os seus títulos. E aí eu olhei para aquela pessoa, que era pelo menos uns 5 títulos que ela carregava. E aí, dentro de mim eu pensei, o que essa pessoa está querendo com isso diante de mim? Será que ela está querendo me impressionar, né? Colocando diante de mim todos os seus títulos? E deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. A Bíblia diz que a gente conhece a árvore pelos seus frutos. Aliás,
né, Jesus Cristo, no finalzinho já do Sermão da Montanha, ele vai nos chamar a atenção para essa realidade. Ele vai dizer o seguinte: acautelai-vos dos falsos profetas, pois eles virão até vocês disfarçados em peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. E aí ele vai dizer, ele vai nos dar a dica então sobre como saber quem é quem, né? Porque infelizmente nós seres humanos temos uma tendência de sermos levados por aquilo que é aparente. Facilmente nós somos enganados quando nós somos levados pela aparência. Inclusive quando Samuel foi ungir Davi como rei de Israel, aquele menino ainda, quando Samuel chega na casa de Jessé, e Jessé coloca ali seus filhos diante de Samuel, e Samuel olha para Eliabe, o filho mais velho, que era alto, forte, bonito, como eu costumo dizer, altão, fortão, bonitão, bombadão, e ele pensou: esse é o rei de Israel. E Deus disse para Samuel: não, Samuel, eu não sou como o homem, pois o homem, ele olha aquilo que é aparente, mas eu vejo o coração. Até que de repente então chega aquele menino que estava lá no pasto cuidando das ovelhas de seu pai, alguém que ninguém dava nada por ele, inclusive seu próprio pai, depois o rei Saul, depois o gigante Golias, seus irmãos, alguém que era desprezível aos olhos das pessoas, mas que aos olhos de Deus era o homem segundo o coração de Deus. Então, queridos, o fato de alguém carregar um título, né, e mais uma vez, também não tem nada de errado, porque os títulos, na verdade, o que eles vão fazer? Eles vão definir a função daquela pessoa. Nada mais do que isso. E a Bíblia diz que nós devemos dar honra a quem merece honra. Claro que nós devemos, né, respeito às autoridades, às pessoas que exercem posições elevadas na sociedade, mas não é isto. Veja só, onde eu quero chegar com vocês. Não é o fato dela carregar um título, dela ter um diploma, dela carregar uma carteirinha, ok? Que quer dizer que ela é sábia. Eu creio que você está entendendo o que eu estou dizendo. Eu creio que você já se deparou com várias situações como essa, de estar diante de pessoas que, né, a princípio aparenta ser alguma coisa, mas quando você convive com ela, quando você passa a andar com ela, quando você passa a conhecê-la mais de perto, quando você passa a observar as escolhas que ela faz, quando você começa a observar o caráter dela, você muitas vezes, com certeza, teve que conviver com a decepção, com a frustração, né, de ter feito uma imagem de alguém que na verdade não era tudo aquilo que ela aparentava ser. Então, a sabedoria está muito além de títulos, a sabedoria está muito acima de dinheiro, a sabedoria está muito acima de posse, a sabedoria está muito acima de diplomas, de intelecto, de conhecimento. Sabedoria, mais uma vez, quero fixar isso, né, nas nossas vidas, querido, que sabedoria tem a ver com caráter, sabedoria tem a ver com escolha, ok? Sabedoria não tem nada a ver com título, não tem nada a ver com idade, não tem nada a ver com condição financeira, sabedoria não tem nada a ver com inteligência, formação acadêmica. Sabedoria tem a ver com caráter e tem a ver com as escolhas que fazemos. Eu creio que no decorrer das ministrações que vamos trazer aqui, vai ficando cada vez mais claro para nós a importância da sabedoria. E também nós vamos ter uma noção muito clara do sábio e do tolo. Porque a Bíblia, ela nos mostra muito claramente, em especial no livro de Provérbios, a diferença do sábio para o tolo. E a minha expectativa é que nós possamos caminhar na direção daqueles que querem realmente ser sábios. Então, queridos, dando continuidade a essa ministração, eu quero pensar com vocês mais algumas questões. Falei aqui sobre alguns enganos, né, que ocorrem a respeito da sabedoria, e quero também pensar com vocês o porquê de nós desejarmos adquirir a sabedoria. Primeiro, querido, nós devemos adquirir sabedoria para sermos bons administradores das responsabilidades que Deus confia a nós. Eu queria convidar você a acompanhar a leitura desse texto, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo de 1 a 12. Veja só o que diz a palavra de Deus. Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Salomão falou a todo Israel:
os líderes de 1.000 e de 100, os juízes, todos os líderes de Israel e os chefes de famílias. Depois o rei foi com toda a assembleia ao lugar sagrado, no alto de Gibeon, pois ali estava a tenda do encontro, que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Davi tinha transportado a arca de Deus de Kiriat Jearim para a tenda que ele tinha armado para ela em Jerusalém. O altar de bronze de Bezaleel, filho de Uri e neto de Ur, fizera, estava em Gibeon, em frente do tabernáculo do Senhor. Ali Salomão e a assembleia consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze, na tenda do encontro. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão: já que este é o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte de seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar meu povo, sobre o qual o fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Olha que texto extraordinário. Davi tinha morrido, o grande rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, e agora seu filho Salomão tinha sido empossado rei de Israel, uma grande nação, uma nação muito poderosa. Nos dias de Salomão, de Davi e Salomão, possivelmente Israel se tornou uma das nações mais poderosas na face da terra. E Salomão agora está diante dessa grande responsabilidade que o Senhor havia confiado a ele. Ele já tinha sido empossado rei de Israel. Mas interessante, queridos, que Salomão teve humildade para reconhecer suas limitações, para governar a nação de Israel, e pediu a Deus sabedoria para ser um bom rei. Olha a importância, querido, da sabedoria em nossas vidas, na vida de Salomão. Salomão pediu a Deus sabedoria, porque, querido, ele entendia que ele precisava da sabedoria vinda de Deus para de fato administrar, lidar com a responsabilidade que Deus tinha confiado a ele. E olhando para a nossa realidade, querido, não é diferente. Deus nos confiou a responsabilidade para aquele que é casado, de ser um bom marido, de ser uma boa esposa, de ser um bom filho, de ser um bom profissional, um bom administrador financeiramente. Quantos desafios, querido, quantas responsabilidades Deus tem confiado a nós. E como nós precisamos ter essa mesma postura que Salomão teve, de reconhecer a sua incapacidade, e observe que ele já tinha sido empossado rei de Israel, mas ele se considera muito pequeno diante de tamanho desafio, do tamanho da responsabilidade que o Senhor havia confiado a ele. E ele entendeu que ele precisava que Deus desse a ele sabedoria para ele ser um bom rei. E eu espero que eu e você, que possamos ter essa mesma postura diante do Senhor, de entender o tamanho dos desafios, das responsabilidades que o Senhor tem confiado a nós. Como eu falei aqui, relacionado a casamento, relacionado à criação de filhos, relacionado à vida profissional, relacionado à administração financeira, quer dizer, a lidar com recursos, a lidar com dinheiro. Como nós precisamos, querido, ter humildade de reconhecer nossa incapacidade e de pedirmos a Deus sabedoria para então sabermos administrar bem aquilo que o Senhor nos confiou. Quero ainda pensar com vocês sobre a importância de adquirirmos sabedoria, para sermos bons administradores das responsabilidades que Deus confia a nós, mas também, querido, para errarmos menos. Veja só o que diz Tiago, capítulo 3, do versículo 13 ao 18. Diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que
o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Agora veja só, mas a sabedoria que vem do alto, ela é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensível, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Querido, não tem como nós adquirirmos sabedoria e colocarmos em prática o que nós acabamos de ver aqui na palavra de Deus, querido, e continuarmos errando deliberadamente. Não tem como, querido, a partir do momento que nós adquirirmos sabedoria, Deus vai nos levar a essa condição, essa realidade, e nós vamos errar menos. E consequentemente, nós iremos sofrer menos. Eu não sei quanto a você, mas eu quero falar de mim nessa hora. Porque sabe, queridos, muitas vezes que eu errei na minha vida, não foi por maldade, não foi por vingança, por ter guardado mágoa, ódio, rancor de alguém, por querer defraudar alguém, por querer dar prejuízo para alguém e se aproveitar de alguém. Na maioria das vezes que eu errei, querido, foi por falta de sabedoria. E não é à toa que todos os dias, praticamente, eu tenho pedido a Deus: Deus, faz de mim um homem sábio. Sabe por quê, querido? Porque eu quero errar menos. Eu quero ser cada vez mais um homem sábio. Eu quero ser um melhor marido, um melhor pai, um melhor pastor, um melhor vizinho, um melhor filho. Eu quero ser um melhor melhor administrador financeiramente. Eu quero saber cada vez mais lidar com os recursos que o Senhor tem me confiado. Eu quero viver na condição de um sábio e não de um tolo. E aí eu quero convidar você a não perder essa sequência, essa série de mensagens que nós vamos estar trabalhando com vocês a respeito do valor, da importância da sabedoria. E a minha expectativa é que na sequência dessas mensagens, Deus, Ele possa realmente nos despertar para o valor da sabedoria, a importância da sabedoria em nossas vidas, para que nós possamos então desejá-las e buscá-la, para que possamos viver na condição de um sábio e não de um tolo. Então eu quero convidar você a estar conosco no domingo que vem, pela manhã, onde nós vamos dar sequência a essa série de mensagens, tá bom? Onde nós vamos mostrar de onde vem a sabedoria, os princípios básicos da sabedoria. Você vai observar que Deus, Ele quer que a gente seja sábio em todas as áreas da nossa vida, não apenas numa área específica. Vamos trabalhar muitas questões aqui, que eu creio que vai edificar a sua vida, vai abençoar a sua vida. E a partir do momento que a sabedoria estiver presente nas nossas vidas, no nosso lar, na nossa família, em todas as áreas da nossa vida, queridos, eu não tenho dúvida nenhuma que muita coisa vai mudar para melhor. Amém? Você crê que Deus realmente agir nas nossas vidas e nos levar a melhorar, a sermos ainda melhor diante dEle e diante dos homens? Vamos orar? Vamos clamar ao Senhor nessa hora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos adorar, exaltar e bendizer o Teu nome, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Pai, que nos chama aqui a atenção para essa riqueza, Pai, esse tesouro, Pai, ó Deus, que é a sabedoria, meu Deus. Obrigado, meu Deus amado, por o Senhor abrir os nossos olhos, ó Pai, para esta realidade, ó Deus, onde, Pai, muitas pessoas vivem, ó Deus, enganadas, equivocadas com relação à verdade sobre a sabedoria, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, obrigado, Senhor, nos mostrar a importância da sabedoria, a importância de nós desejarmos e de nós buscarmos, ó Deus, ter sabedoria, Pai. Nos ajude, Pai, nos conduza, meu Deus amado, ó Deus, para esta realidade, Pai,
para que possamos viver na condição de sábios e não de tolos, ó Pai. Toma minha vida em Tuas mãos, ó Pai. Ó Deus, a minha família, ó Deus, abençoa a Tua igreja, o Teu povo, cada pessoa que está nos acompanhando nesta hora, Pai. Nos visita, meu Deus, no decorrer dessas ministrações, ó Deus, que vamos estar aqui, Pai, ó Deus, ministrando, ó Deus. Muito obrigado por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos caminhando para o final. E só lembrar vocês que na semana que vem nós vamos dar sequência a essa ministração nesse tema, né, a importância da sabedoria. E também lembrar vocês que logo mais à noite, às 19 horas, nós estaremos realizando aqui no Templo da Primeira Igreja Batista o nosso culto presencial, que ao mesmo tempo vai estar sendo transmitido pelas vias das redes sociais. Se você não pode estar aqui presente conosco, né, por gentileza, acesse aí, tá bom? No YouTube ou no Facebook, Primeira Igreja Batista em Caldas Novas, e você vai estar junto conosco, adorando, né, exaltando e aprendendo o Senhor. Deus abençoe a todos, muito obrigado, tenha um bom almoço aí, em nome de Jesus. Amém.